Olá para todos, vamos retomar aqui o nosso assunto templates e identificadores. Vamos dar prosseguimento àquela configuração que vimos sobre os identificadores de portas. Apenas lembrando, na aula anterior, vamos clicar lá no menu início, porta. Quando inserimos aqui uma porta, ela veio com um identificador. Nós queremos trocar esse identificador de porta. Eu posso, se eu não tenho ainda o identificador que eu desejo, eu clico no elemento, peço editar família. Eu entro naquele modo de edição de famílias, modifico, depois carrego no projeto. Ok? Vou fechar aqui, lembrando que aqui eu estou com o arquivo de família aberto, né? Então, se eu vier aqui em arquivo, salvar como família, olha, ele já me oferece lá o nome do modelo de identificador. E lembrando também que nós separamos aqui em documentos uma pasta 00 Revit, identificadores, e aqui nós chamamos identificador CAD-norma de porta, né? Como a gente já tem o identificador, não vou salvar aqui as alterações. Eu vou ver aqui no menu anotar. Eu tenho aqui em identificador, identificadores carregados. Eu vou mudar aqui em portas. Aqui está configurado para esse identificador. Eu não tenho outro identificador carregado nesse desenho, então eu venho aqui em carregar. Ele me direciona para o Metric Library. Eu mudo lá para o meu 00 Revit, identificadores, seleciono identificador CAD-norma.rfa. A partir daí, as novas portas, né, que eu inseri, elas já vão estar com esse identificador. E as portas que já estão inseridas, terei que clicar aqui no identificador e simplesmente muda aqui o tipo do identificador, tá certo? Bem, outro detalhe é que quando eu vou quando eu vou desenhar uma porta, inserir uma porta, aqui eu já posso selecionar o quadro de identificadores. E a partir do momento que ele está configurado, já está carregado dentro do desenho, eu posso alternar aqui entre os identificadores na hora que eu for inserir. Tá ok? Então isso me permite ter mais de um tipo de identificador. Em determinada situação usar um ou usar o outro. Tá ok? Bom, nós mencionamos aí na aula anterior que queríamos construir um outro tipo de identificador que tivesse simplesmente largura e altura, ou esse item aqui, né, que depois a gente transforma, já vimos como, em P1, P2, P3 e colocar a largura e altura da porta. Ok? Bom, o primeiro processo seria esse que a gente acabou de ver, seria clicar aqui e editar família. O outro processo, vou aqui fechar essa família, não vou salvar, seria abrir e buscar lá no nossa pasta 00 Revit, identificadores, buscar o nosso identificador já configurado, ok? E para não sobrepor, para não perder esse identificador dessa forma, podemos, como eu mencionei há pouco, ter mais de um tipo de identificador para cada situação. Eu já vim aqui e vou em arquivo, salvar como família, vou chamar CAD-norma, identificador de porta, 02 é o segundo modelo, ou poderia chamar largura, altura, ok? Enfim, o nome aí você que escolhe. Só é muito importante que você salve sempre na mesma pasta, né? Aqui nós temos aqui na pasta 0 Revit por enquanto template identificadores, mas teremos uma série de pastas aqui para manter os nossos arquivos bem organizados, tá? Pessoal, isso é muito importante no Revit, tá? Ok? Que você tenha uma organização, e quem tem experiência no CAD aí sabe que a gente deixa muita coisa para trás, né? Vai empurrando, no final a gente tem uma biblioteca aí com milhares de itens que a gente, para procurar, perde um tempo imenso. Okay? Então, já que estamos começando no Revit, vamos começar com o pé direito, vamos começar organizando tudo direitinho. Toda vez que você fizer alguma coisa nova, já coloca para lá.
tá? Se for o caso de uma empresa que esteja trabalhando em rede, melhor ainda. Essa pasta 00 Revit, ou o nome que vocês quiserem, vai estar lá no servidor da empresa, né? E o trabalho de um vai se somando ao trabalho de outro, desde que haja esse critério de organização. Que, aliás, eu vou adiantando, quanto mais alto, maior é o tombo, tá ok? Então, enquanto ao mesmo tempo você tem uma série de benefícios aí de tabelas automáticas, né, cortes automáticos no Revit, isso consequentemente dá para a gente um poder de fazer grandes besteiras nos nossos projetos, tá certo? Bom, então eu estava aqui em salvar como, identificadores, já salvei, já escolhi um outro nome e salvar. Então agora aquele continua intacto e eu vou mexer nesse aqui. Bom, esse vou deletar aqui. Agora eu já estou editando a família nova, tá ok? Bom, eu vou fazer o que? Eu vou aqui no início, né? Eu preciso de mais dois atributos, né? Ou legendas. Ok? Eu preciso de uma legenda para largura e uma altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui inicialmente um texto. Tá? Eu vou verificar aqui, ó, que eu não tenho aqueles R80, R60, tá ok? Os estilos de texto, até porque estilo de texto é diferente de estilo de legenda, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Esse texto vai permanecer, vamos cancelar aqui só para ver o formato dele. Olha só, ele está com legenda 3 milímetros, né? Eu vou editar o tipo, até para corrigir lá, porque 3 milímetros vai ficar muito grande lá na nossa identificação de portas. Depois eu vou corrigir o outro identificador, está muito grande. Vou alterar ele aqui. Tá? Eu tenho o estilo 3 milímetros, eu vou duplicar. Vou criar aqui legenda 2 milímetros, o nome que vocês quiserem dar, ok? Da mesma forma que eu criei lá R60, R80, assim por diante, né? Ou melhor, vou criar aqui R60 2 milímetros, R80 que é 2 milímetros, R80 2 milímetros, e mudo o tamanho do texto aqui para 2 milímetros, aplicar, aproveitando aqui, duplicar, vou colocar aqui o R60, que é 1.5 milímetros, tira esse 2 que ele bota automaticamente aqui, R60 1.5 e faço essa correção aqui 1.5. Aplicar, vai deixar só esse, porque eu não vou encher aqui de textos um arquivo, né, que só vai precisar de 2. Aliás, acho que só precisaria mesmo do R80, legenda R80, ok? Muito bem, então eu vou lá no texto, aliás eu queria aqui, início, texto, né, que eu queria aqui, nada, o que eu mudei lá foi em legenda, né? Então aqui em texto também eu vou criar um tipo chamado, eu vou duplicar aqui, só tem esse tipo de texto, vou duplicar, vou chamar de R80 2 milímetros. Aqui é importante que o nome seja o mesmo lá do desenho, tá? Vocês vão ver por quê, para não ficar sobrepondo. É como se você inserisse um desenho dentro do outro, o que acontece? Ele enche de layers, né? Então cada vez que eu inserir uma coisa dentro da outra, né, seja um identificador, um componente, né, se ele tiver um texto associado que não esteja lá naquele desenho, aquele texto passa a fazer parte daquele projeto. Ok? Vamos ver isso daqui a pouquinho, vocês vão entender. Clique em OK. E esse texto 2 milímetros, ele vai ter o tamanho do texto, vai ser 2 milímetros. Ok, pronto, aplicar, só vou precisar desse. Ok. E eu vou efetivamente escrever um texto aqui no meio. Que texto é esse? Vou colocar aqui simplesmente X, que seria, de um lado eu vou colocar largura, X, do outro lado altura, largura versus altura, tá certo? Essa legenda aqui, ela ficou com R60, né? Por isso que ela está um pouco pequena, vou mudar, na verdade eu quero R80 nela. Vou mover o texto aqui. E agora eu vou inserir o que? Outra legenda, ok? Eu poderia copiar essa daqui, ou colocar aqui inserir legenda. Eu vou mudar aqui para legenda tipo R80 2 milímetros. Bom,
largura de um lado, altura do outro, ok? Então aqui esse texto vai ser alinhado pela direita, né? Essa linha azul aí, ó, ela já me oferece um alinhamento, né, com o texto. Não quero, vou alinhar com o texto aqui embaixo. Repara outra coisa aqui, é a questão do alinhamento, tá? O texto está alinhado por cima, horizontalmente ele está alinhado pela parte de cima. Então vou manter isso para eles realmente ficarem alinhados. Essa linha azul aqui, ela está se referindo ao X e não ao 1T. Se eu trouxer aqui para cima, esse 1T está alinhado pelo centro, tá certo? Para a gente ver isso com mais detalhes. Então vou buscar aqui um alinhamento horizontal do X. Aqui. E que tipo de legenda, né, de atributo que eu tenho aqui? Primeiro a gente costuma colocar largura, ok? Largura, insere para lá, valor de amostra. Vamos colocar aqui um valor de amostra, vamos chamar de larg. Aplicar. Ok, repara lá que ele está alinhado. Como ele está alinhado pela direita, né, eu posso me aproximá-lo aqui mais do X. Início, legenda, já vem aqui configurado certinho. Vou buscar o alinhamento com X, agora ele vai ser alinhado à esquerda normal. Eu vou alinhar aqui com o X, acho que é esse alinhamento aqui. E agora a altura, vou chamar aqui o valor de amostra, altura, aplicar, ok. Tá lá, vamos alinhar aqui agora. Posso aqui editar a legenda aqui só para ficar igual, né? Botei a letra maiúscula. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui em texto para a gente ter uma noção melhor. 0.80. Ok. Editar. 2:10. Ok, então a gente vê aqui, esse X pode chegar um pouquinho mais para baixo. Perfeito. Tá aqui então o nosso identificador, onde tem o número da porta, nome da porta, largura e altura. Ele já é aquele arquivo. Que arquivo que é esse? Na dúvida eu venho salvar como família, identificador de porta 02. Beleza, salvar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse arquivo aqui e já vou criar outros dois identificadores. Um deles vai conter simplesmente esse texto aqui e a largura da porta, né? Porque normalmente a altura da porta ela acaba sendo repetitiva. Eu vou deletar esse texto também. Ok, então vou criar um outro identificador que tem só o nome da porta, P1080. Então vem aqui, vou fazer o que? Arquivo, salvar como, família, chamo de identificador 03, salvar. Tá certo? E um último que contém simplesmente largura da porta, um bem simples. Ok, nesse caso aqui é interessante que esse texto aqui, aliás, vou corrigir aqui, esse texto aqui, ele deveria ser centralizado. Então vou vir aqui, vou clicar no texto aqui, vou pedir alinhamento na horizontal, centralizado. Repara que ele vai se deslocar. Buscando, chegando perto, ele já busca o alinhamento com o texto de cima. Tá certo? Então agora eu vou salvar novamente, né, esse arquivo. E finalmente eu vou retirar esse último texto aqui. Fiquei só com a largura, tá? Essa caixa aqui ela tá um pouco grande, né? A largura dela poderia recortar, não é bom recortar muito, porque às vezes tem um texto grande e ele acaba não cabendo e aí ele é cortado, tá certo? Então eu vou fazer o que? Arquivo, salvar como família,
identificador 04. Então aqui, ó, eu já a partir de um identificador do próprio Revit criei 4 identificadores, aí a minha escolha, tá ok? Então eu tenho lá o meu arquivo, meus 4 arquivos de identificadores. O que eu vou fazer agora? Vou fechar e vou configurar quem? O meu template, tá ok? Bom, agora uma operação muito importante, praticamente aí para fechar esse assunto, para vocês entenderem definitivamente a relação com o template. Se eu quisesse, a gente já viu até agora há pouco, né? Mudar esse carregador aqui, mudar esse identificador aqui nesse desenho, o que eu faria? Eu vou lá no menu anotar, né? Em identificador, vejo os identificadores carregados. No caso aqui em portas, olha, eu já tenho o identificador que vem com Revit, né, o default. Tem o identificador de porta do primeiro criado e posso carregar nesse mesmo desenho. Vou lá em documentos, 00 Revit, identificadores. Eu vou pedir aqui em detalhes, identificador 02, seguro Ctrl 03 do 04, abrir, carreguei os 4 identificadores aí dentro do meu desenho e escolho agora qual que eu vou utilizar, ok? Vamos colocar esse identificador de porta 02, por exemplo, como sendo o padrão para aqui, ó, padrão para novas portas inseridas, ok? A partir do momento agora que eu já carreguei, eu posso vir aqui no identificador já inserido, vem aqui e seleciono um novo tipo dele, 03. Agora ficaria com ou 02. Então teria aqui a porta, aqui no caso a gente fez isso na aula passada, mas eu acabei não salvando. Porta P1 60 por 2,10. Nesse identificador aqui, eu não selecionei o identificador. 02, olha lá, P1 60 por 2,10. Beleza? Se eu quisesse o outro identificador, simplesmente faria o mesmo procedimento. Bom, e agora para transportar isso para o template? Várias opções, tá? A melhor de todas não existe, tá? A melhor de todas é aquela que você escolhe, adota sempre e cumpre direitinho, tá? O que eu pessoalmente gosto de fazer? Eu gosto desse estilo aqui, ó, tá? Que é o identificador de porta 02. Então vou lá no meu template, vou abrir lá no meu pasta template, vou abrir o CAD norma RTE. E o que eu faço? Mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Vou lá no menu anotar, identificadores, identificadores carregados. Eu vou carregar um novo lá, a minha pasta 00 Revit, identificadores. Eu vou usar esse 02 aqui que é mais completinho, tá? Um pequeno detalhe aqui, ó. Quando eu fiz o bloco lá, o que eu salvei o identificador, o meu zoom estava muito longe, né? Igualzinho o CAD, né? Então por isso eu não consigo ver em detalhes. Então é importante que você, quando for dar o CVS, né, você dê um zoom pertinho da imagem para poder ter um preview aqui decente, tá certo? Abri, carreguei no meu template, né? E ele automaticamente aqui ele coloca nessa lista e já coloca ele como default, como padrão, o último que eu carreguei. Beleza? Novos desenhos, ele já vai utilizar esse identificador. Neste caso aí, o identificador é um arquivo externo, então essa operação identificador aqui, ela vai ser possível, né, de você ir lá, identificador, carregar esse procedimento que a gente acabou de ver, tá ok? Se no entanto eu não tiver esse arquivo salvo, eu vou só mencionar, não vou dar um exemplo agora, tá? Mas já fica gravado o seguinte: se eu pegar um elemento, der um Ctrl C no desenho, der um Ctrl V no outro, ele passa a fazer parte do desenho,
tá certo? Então se eu modifiquei uma família, não salvei e configurei num determinado desenho, Ctrl C nela, vou no meu arquivo template, Ctrl V, eu seleciono, ele vai ser inserido aqui, imediatamente eu apago, mas embora eu tenha apagado aqui, ele passou a fazer parte deste desenho. Vamos ter a oportunidade de ver esse procedimento. Aconselho que adotem, pelo menos nessa fase, um tipo de procedimento único, que é esse que a gente acabou de ver. Abre o template, carrega o identificador, ou família, ou aquilo que faz parte, né? A gente já viu nos primeiros conceitos, né, que há algumas coisas que a gente deve carregar no template, outras não, tá? De uma forma geral, os nossos padrões de textos, cotas e tudo que se relacione com isso, no caso, por exemplo, os identificadores, a gente deve configurar o template, porque poupa bastante tempo, né? Perceba que toda vez que eu for fazer um projeto, que eu for desenhar uma porta, eu tenho que ir lá e carregar. Não, configuro no template, né? Quando eu começar um projeto novo, ele já vai estar configurado. Bem, e como sempre aqui eu tenho que mencionar, né, eu vou fazer esse mesmo procedimento para identificadores de janelas. Vou salvar no meu template, deixar tudo arrumadinho para vocês e colocar o CAD norma RTE disponível lá no site, né? E claro, eu tenho que pedir para vocês, na medida do possível, adquirir o DVD do curso, que aí estarão ajudando a continuidade desse meu trabalho aqui, que além de ser um divulgador dos conhecimentos, ok? Estou trazendo benefícios para você na medida que eu estou colocando o meu template à disposição, né? E o meu template vai trazer apenas o meu identificador, tá certo? Ao final deste módulo, eu colocaria à disposição também aí em DVD todos aqueles identificadores criados para portas, para janelas, tá? E todos os outros que a gente vier a criar aqui durante esse módulo de curso, tá certo? No meu template colocado à disposição vai ter os meus padrões de desenho. Até a próxima.